excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens de todo o Brasil que nos acompanham através da TV Sei.com. Eu sou Ninja Verde e quero conversar com você hoje, jovem, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs da República da Argentina. Nossos votos cordiais de muita paz a todos os brasileiros e brasileiras que dão mais por essa nação do que vocês recebem. Deixo um grande abraço ao povo da Argentina. A Galileia era uma região muito agradável em Israel. Era considerada a região amena, de clima suave, por causa do lago de Genesaré, também chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. O lago é formado pelo Rio Jordão, que vem do norte. Ali derrama suas águas em uma pequena depressão, em relação ao nível do Mediterrâneo, 220 metros abaixo do nível do mar, e que continua a correr na direção do sul para informar para a maior depressão do planeta terrestre é nesta área, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E naturalmente, esse mar pescoso e agradável era cercado de um casaril formoso, cidades agradáveis, cidades prósperas, Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, as pequeninas joias encravadas na região de montanhas e diante das águas transparentes e piscosas do mar. A região até hoje é caracterizada por biótipos humanos que habitam lá e que se dedicam à agricultura, à vida pastoril, viateiros, plantadores de trigo, mercadores de cabras, e a cidade que se erguiam à beira-mar ofereciam um clima agradável, característico. Os gregos e os romanos gostavam de lá, assírios e babilônicos, e periodicamente vinham viver as suas férias agradáveis naquele lugar bucólico, no qual periodicamente se levantavam as águas e tempestades estrugiam inesperadamente. Jesus havia elegido aquela região porque eram gente simples, amantes da natureza, acostumado com a labuta diária, sem a presunção intelectual da Judéia, ou a faculdade dos que viviam na Bereia. O Galileu, por isso mesmo, era tido como biótipo de segunda categoria. Uma velha ironia da tradição bíblica costumava interrogar: que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era inevitavelmente a região das pessoas humildes, modestas. Foi exatamente por isso que Jesus preferiu viver com os galileus e convidou em número de 12 galileus para formar o seu colégio apostólico da Judéia intelectual, nobre e austera. Ele retirou apenas um apóstolo, que se chamava Judas, exatamente aquele que o traiu. Como dizer que a áspide da inteligência, caracterizada pela astúcia, tem poucas resistências morais para os enfrentamentos do cotidiano. Morava em Magdala, a verdadeira pérola da região, uma mulher peculiar, Maria de Magdala. Ela passaria a história da humanidade.
exatamente por causa da sua vida, das suas faces, da sua existência. Magdala era então uma cidade com um estilo bucólico. Possuía um casaril de natureza mesopotâmia. Pelas suas ruas, em Magdala, tinha moedas variadas, denários persas, e os mercadores conversavam na mesa dos cambistas. Ali também tinha lugar os grandes espetáculos noturnos. A própria rainha Cleópatra passava férias lá, descendente da terra do Egito, para viver as alegrias noturnas de Magdala. Magdala era um lugar também da ociosidade, que atraía aventureiros e mulheres angustiadas, e principalmente aquelas que já estavam no crepúsculo. Recebiam uma clientela especial, eram prostitutas. Foi neste lugar onde surgiu Maria de Magdala que uma mulher se tornaria célebre, chamava-se Miriam, e ela passaria à posteridade com o nome de Míria de Migdon, ou Maria de Magdala. Ela seria recordada. Quando criança, ela fora levada um dia a Jerusalém. A sua família, por hábito, ia a festas agradáveis lá em Jerusalém. As festas se caracterizavam a saída do povo hebreu do Egito e, naturalmente, em uma daquelas oportunidades, ela entre 10 e 11 anos, passando pela Praça Formosa, de frente ao mercado, quando viu alguém dizer, um dia que não está muito longe, ele virá e aparecerá como o libertador de todo o povo. Naquele tempo, usavam os contadores de história, usavam uma vara para dar dimensões infinitas, como em suas dissertações, como hoje a retórica, exige a harmonia do movimento de mão, para poder representar teatralmente o que as palavras não podem dizer. Erguendo a sua vara de apontar história, ele levantava o infinito e a menina se deteve ante dele. E com os olhos luminosos a menina perguntou, como será? E o venerando contador de histórias reflexionou por alguns minutos e disse, você será bela como a madrugada. Será como o mar assontado pelos ventos. Será nobre como uma labareda de fogo. E será usado como uma espada nua. A sua voz será penetrante e doce como um favo de mel, e o seu olhar balsâmico como a ternura do coração de mãe, transmitindo vida ao filho doente. Ela nunca poderia dizer por qual razão amou a esse homem estranho que um dia chegaria. Ela tinha uma ideia a respeito do que aquele narrador falava, mas havia na sua voz uma melancolia cheia de esperança e de uma saudade feita de dor tão pungente que ela sentiu pena do passado e ela foi transpassada por um punhal de alegria. Quando falava daquele que ia libertar o povo eleito, o seu corpo já houvera adquirido forma. A sua cabeleireira da cor de mel caía à cintura. Os seus olhos eram transparentes como 2 pedaços de céu. Ela estava agora em Jerusalém e havia sido arrebatada pelo amor. O amor parecia haver montado em um cavalo fogoso e arrebatou-a. Ela deixou-se se empolgar por uma paixão que falou em seu ouvido e, encantada, entregou-se aos braços do amor. Quando despertou, estava num bordel. Em verdade, não era o amor que havia chegado ao seu coração, fora
as patas violentas e galopantes de um animal que queria estraçalhar todas as ansiedades da menina mulher. E nesse estado de inquietação, enquanto ela se preparava para vender os primeiros perfumes, que olhando uma das portas triunfais do templo, ela ouviu dizer: Aleluia! Eis que ele chegou à terra para libertar. Está chegado o grande e terrível dia do Senhor. E você sabe por quê? Sentiu-se atraída até aquela voz que cantava essa alegria. Como é ele, aquele que falava do futuro, foi tomada de uma certa emoção e tentou dizer que ele era tão forte como um herói, mas era tão bom como um sorriso de criança. E agora, com o coração despedaçado, ela enfrentava o amor com uma ternura infinita, com uma imensa sede de justiça. Foi exatamente assim que ela poderia recordar mais tarde a sua infância, a sua adolescência e aquele período de autodestruição. Agora ela era a rainha da noite lá em Magdala. A sua casa era famosa, recebia os melhores hóspedes que transitavam pela Galileia. Legionários vinham de Cesareia de Filipe, exatamente para receber um pouco do seu amor e das suas alegrias que ela propiciava. Sacerdotes chegavam de Jerusalém e mercadores atravessavam Betabara, a casa da passagem do Rio Jordão, para ter uma noite com esta mulher preciosa, esta prostituta. Ela possuía tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Uma mansão enorme, cercada de apelos e alcaparrilhas, servas, empregados, escravos, moedas que lhe chegavam de diferentes regiões da terra, denários, joias, predas preciosas. Ela possuía tudo menos a paz. Parecia que o seu coração estava em um luto cruel. E por mais que o zombe, por mais que ela tivesse alegria, a embriaguez do sentido não preenchia o vazio e o sentimento. Mas era célebre, era famosa. Certo dia, uma escrava, enquanto falou a respeito daquele estranho Messias, tinha medo e disse: Senhora, por acaso você não ouviste falar daquele que consegue penetrar o coração como perfume de nardo e balsamizar a alma como se fosse uma brisa mansa que se acaricia e que penetra no coração? Ela parecia estar anestesiada. As pessoas imaginavam e diziam: ela está possessa. E ela provavelmente acreditava nisso. Dizia: é mesmo que 7 demônios me dominando. E nas noites de predimúnio, quando ela mandava fechar as janelas, a pele na calada, os olhos abertos, olhando as órbitas, dominadas por tremores e álgidos, ela não recebia ninguém. A casa mergulhava em silêncio, as escravas caminhavam descalças e mesmo a voz do vento parecia silenciar, para que ela penetrasse no abismo da amargura. Novamente a escrava lhe disse: Senhora, hoje ele estará em Magdala. Ao entardecer, a sua voz irá saudar aqui em Magdala. E ofereceram aos que estão desesperados a esperança. Ela, mergulhada num falópio, estava longe da realidade objetiva. E novamente a escrava lhe disse pela terceira vez: Senhoras, chegou o amor, chegou a hora. Ele é leve como um sorriso.
mas o seu olhar é tão profundo como um punhal que rasga a alma. Ela baixou a cabeça e não deu importância. Estava dominada pela fúria. Na noite, imediatamente estava totalmente possessa. Na casa recendia os odores de sândalo, de mirra, de vários perfumes e de preciosas essas ervas que ali eram queimadas para afastar as forças negativas. Alguém bate na porta. No velho muro, uma porta de carvalho. Deixa abrir-se um pequeno espaço por onde o mordomo entra. Um cajado golpeia a madeira velha que ressoa na intimidade do barulho que se adrenta pela casa. E o mordomo precisa. Abre a portinhola. A senhora não recebe homens hoje. Desejo falar com a senhora, mas ela não recebe. Ainda mais um mendigo. Desejo falar com a senhora. Tenho com ela um compromisso e venho libertar-me do compromisso que tenha para pagar uma dívida. O mordomo recua e ameaça soltar-lhe os cachorros, mas o homem insiste. Golpeia a porta novamente com o cajado pesado e a porta é aberta. Ele se adentra pelo primeiro pátio e o mordomo explica que a senhora está em êxtase. Ela recusara a visita de homens nobres, de príncipes da Idumeia. Como poderia atender aquele miserável da estrada? Tenho que falar à senhora, dizia aquele homem. O mordomo, atemorizado, vai-se silenciosamente pelo corredor e, sem dar-se conta, o mendigo o acompanha nas trevas. Ele abre uma cortina pesada e, entre as tripóides das roupas, estão colocadas essências e mirra, deixando que a fumaça desvenha arabescos e sórdicos no ar. Tem a pele branca daquela mulher seminua, reclinada, deitada, como os raios de luar que se adentram pelaquela casa. Ela parece estática. O mordomo não se atreve a interromper o sono, mas o mendigo veio pela porta, ajoelha-se e, tocando-lhe a perna branca, lhe diz: Senhora, conforme vos prometi, senhora. A melhor meneia a cabeça pesada. O seu transe de amargura e de perturbação é profundo, os olhos semicerrados. Ela se movimenta no estado cansado e direciona os olhos para aquele homem estranho nos seus pés. Que queres de mim? Diz Maria Magdala. Senhora, eu o encontrei. E vede, senhora, ele aponta o tórax e diz: Veja, senhora, eu tinha lepra, não tenho mais. Eu encontrei o Messias. Ele me curou da lepra. Senhora, eu me recordo que eu passava com o senador Plóculos em vossa liteira. Eu me atirei aos vossos pés, interrompi o curso, e eis na direção de Dalamanuta. E a senhora me disse, e eu disse: Piedade, dai-me uma moeda. Eu vou procurar Jesus. Dizem que ele limpa as feridas morais e cicatriza aquelas que estão purulentas no corpo. Ajudai-me, senhora, porque você tem o poder e a fortuna, a glória. Vós abriste a cortina, me atiraste a um denário, me disseste, depois de jogar esse denário: Ide, e se o encontrardes, volte e dizei-me que ele existe. Senhora, eu o encontrei o Jesus. Ele mandou, curou-me a lepra. Eu vim dizer-vos que hoje
Ele está aqui perto, em Cafarnaum. Naturalmente, um barco vai atravessar o mar. Em menos de 2/4 de hora, você poderá falar com ele, senhora. A mulher, sonolenta e cansada, naquela mudorra de perturbação, baixou a cabeça, ficou indiferente e perguntou-lhe: E por que eu deverei ir? Porque vós disseste que se eu encontraste, que vos viesse dizer da tua realidade. Vede, as feridas cicatrizaram. Ele distendeu a mão sobre mim, e apenas uma frase: Se tu crês que eu te posso curar, cura-te. Eu te ordeno. Isso me curou. As minhas carnes estavam apodrecidas e eu aqui estou, senhora. Ele ria. Estava de braços abertos. A meretriz moveu-se, sentou-se. Parecia fora da realidade ainda, a pobre meretriz. Ele fala de amor e ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. Ele cura as feridas do corpo e cura as feridas da alma. Senhora, ele é diferente. Eu vi mulheres equivocadas a seu lado. Eu vi pessoas aturdidas se arrojarem em seus pés. Eu vi pecadores conhecidos, que ele até comia com os pecadores, os curava. Naturalmente, tu sabes quem é ele, e tu sabes qual é meu futuro, senhora. Ele é diferente, ele é filho do homem. Ele contou que bem-aventurado é aquele que, havendo perdido tudo, tem Deus. Que bem-aventurado é aquele que aspira o mundo transcendental e despreza as coisas da terra. Senhora, vide, venha. Eu tenho certeza que ele vos amará, senhora. Lhe curará a lepra da alma. A minha lepra estava por fora, e a vossa lepra está por dentro. Vinde, aproveitai. A mulher estava entordida. O peregrino, na miséria, erga-se. Levanta-te, falou para a meretriz. Vinde, senhora, hoje ou nunca mais. Ele não dorme 2 noites na mesma casa. Ele veio dar alegria aos que choram, esperanças aos desesperados e amor àquele que perderam a razão de viver. É simples. A mulher então puxa o sinal da campainha. Uma serva vem correndo. Ela vem atender a mulher. Traz um manto para cobrir a mulher. Prepare o barco. Desejo ir a Cafarnaum. A mulher estava hipnotizada. O homem atravessa os corredores do pátio, vai pela porta do fundo do quintal e chega à praia branca, cercada de tamarindeiros em flor, todos coisa mais linda, largando perfumes. Cravada na areia está uma barca. Dentro dela um homem forte. Ele está acostumado à travessia deste barco. Ele levará a senhora. Ela se atenda com a cabeça coberta com um pano e entra no barco. O silêncio da noite é quebrado pelas matopeias da natureza. As águas dilaceravam. A brisa fresca, a mulher vai recuperando a lucidez. E quando a barca crava na areia, lá em Cafarnaum, do outro lado, uma casa quadrangular de pedra esparramadas pelo chão, era um lugar onde estava a esperança. Um homem salta. Senhora, essa é a casa de Simão Bar Jonas, o pescador. É aí que ele dorme, senhora. Ide, ele vos receberá. Eu tenho certeza. A porta estava semi-aberta.
todo mundo estava esperando. Ela era conhecida. E o barqueiro, agora, disse: Ide, senhora, que a noite chega ao máximo. E logo mais, ela vai agora vacilante. Bate na porta de carvalho velho que range, com os pregos enferrujados. Um quadranco de prata sobre a sala. E o homem sentado no meio dela move a cabeça, formando um ângulo reto sobre o ombro. A pecadora o vê e se fascina. Há momentos em que as palavras são silêncio. Essa mulher foi tomada por uma emoção estranha. De onde eu conheço este homem? Uma onda de amor esfogueia pelo corpo dessa mulher. Ela se atira de joelhos e diz suavemente: Rabi, mestre, Rabi, mestre. E ele, bondosamente: Maria, Maria, tu me conheces? Como não, Maria? Ego bonum pastor fum. Eu sou o bom pastor, Maria. E conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Eu que mandei te chamar, Maria. Ó, Rabi, se tu me conheces, tu sabes quem eu sou, o que eu deverei fazer, Senhor. Ama, ama, Maria, ama aos teus filhos. Desgraçada de mim, eu não tenho filhos, Senhor. Não tive a honra de ser mãe. Tenho o ventre parado 1000 vezes e nunca pude ser mãe. Maria, quando eu te digo que ame a teus filhos, eu não me refiro às flores que saem da tua carne. Eu desejo dizer que são teus os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos. Mas eu também ouso dizer, eu, Maria, tu nunca viste um muro velho, abandonado, enegrecido pelo tempo, quando chegam as brisas da primavera. Ele reverdece e flores miúdas oscilam no muro, carreando os perfumes. Assim é todo aquele que ama a Maria. Quando eu te digo que ames aos que não têm amor, é para que o muro velho floresça, reverdeça e desabroche as flores da tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza e no desencanto. Rabi, eu te darei a minha vida, Rabi. Não agora, Maria. É muito cedo. Mas vai e ama, Maria. Um dia eu te pedirei a tua vida, Maria. Eu te conheço desde quando tu nasceu, Maria. Desde antes, Maria. E espero que esteja comigo depois, muito depois de agora. Vai, Maria, vai, Maria. A mulher saiu fascinada com as palavras do mestre. Pela primeira vez, um homem não lhe pediu nada. Pela primeira vez, umas palavras suaves plantou-a, dulcificando o coração atormentado e triste. Ela recuou. E quando chegou à praia, já podia vê-lo vestido de luar. Então ela percebeu que ele se voltou mais na sua direção e disse: vai, filha, sê fiel. Ela desejou gritar de alegria. Estava embriagada pela primeira vez, embriagada pelo amor. Ela sentia êxtase no corpo, na sua presença, e sentia a alma em uma sinfonia que não podia expressar. Entrou correndo na barca, desceu o manto, recebeu a carícia da noite estrelada, e enquanto lá no alto as sentinelas do cosmos
Quando chegou a Magdala, mandou iluminar a casa, e no dia seguinte, tomada de uma estranha loucura, Maria, a meretriz de Magdala, atirava as suas roupas pelas janelas e as suas joias pela janela. Ela não queria mais ser prostituta, atirava objetos de arte, vasos de perfume, deu tudo. E a notícia correu que a meretriz havia enlouquecido de vez. Mas ela tinha conhecido Jesus. Até que demorou. Ela era louca, dizia o povo. Agora ela está totalmente louca. Mas Maria reservou apenas duas lembranças. O vestido que ela havia perdido a virgindade e um vasilhame de alabastro, que era um perfume muito caro, que era uma lembrança da sua mãe. Só com isso Maria de Magdala ficou. Logo depois, naquela mesma tarde, no meio da multidão que se adensava para ouvir o mestre falar, estava a antiga meretriz de Magdala. Maria já não era mais meretriz. Ela tinha um olhar transparente, fascinada por Jesus. Naquela semana, a notícia correu que um certo Simão, fariseu, homem muito rico da região, vinha receber Jesus. E é claro que a notícia estava caracterizada pelo escândalo e pela maledicência. Como poderia o profeta ir na casa de Simão, o pecador? Era um homem rico, um homem perverso, que se compravazia como abutre, nutrindo pelas misérias do povo. E Maria soube disso. Simão era um homem especial. Ele tinha o hábito de dar banquetes, fazer festa a personalidades ilustres. Ele gostava de receber, digamos que ele seria hoje uma personagem, um homem rico. Ele tinha o hábito de ser notícia na cidade. Afinal, ele era rico. E como Jesus era notícia, ele mandou convidar Jesus para passar na sua casa. E para a surpresa geral, Jesus, que era tão cometido, aceitou. Simão mandou aviso aos amigos. Manda buscar tocadores de flauta e de pinos, aqueles que constituem as horas de rocio e de ócio, e mandou preparar a casa de uma maneira especial. E no dia, pela estrada imensa cercada de árvores frondosas, Jesus, Pedro e João se dirigiram à mansão de Simão. Simão recebeu Jesus à porta. Os tocadores de flauta recepcionaram. Simão estava com as vestes especiais, a indumentária branca e azul. Curvou-se, apontou a sala, e lá dentro o banquete para Jesus. Estava aguardando o estranho convidado. Jesus entrou-se no divã, como era no costume na época, e os servos desfilavam com todos os tipos de comida, carnes especiais, aves, chegavam com frutas, e o mestre frugal comia um pouquinho de cada coisa, não comia muito. Tinha peixe seco, defumado, e Simão olhava. Será que ele é mesmo o profeta? Simão desejava saber se aquele homem, 1,78 m, um homem magro, 70 quilos talvez, de zigoma saliente, de olhos penetrantes, cabeça larga e ousada, a cabeleira abundante, com cor de mel envelhecido, ou de cobre velho, a barba misturada aos cabelos. Mas algo que ele queria saber. Tinha um olhar penetrante e que penetrava. Simão estava nesse conflito. Amava o mestre ou detestava o mestre. Sentia uma atração magnética pelo mestre.
Mas ele, Simão, era muito importante e era hipócrita. Já ia começar o banquete quando a música se ergueu e uma garotinha veio lá de fora. Simão olhou assustado e viu que os servos corriam desornadamente atrás de uma mulher. A mulher havia segurado as saias e adentrara a sala. E depois de circunvagar o recinto e olhar, achou Jesus. E começou a chorar. Essa mulher era Maria de Magdala. Começou a chorar nos pés de Jesus, que estavam cobertos de pós, as lágrimas em abundância. E ela secava os pés de Jesus com os cabelos. E o mestre continuava olhando, como se aguardasse. Simão não teve dúvida. Olhou para os servos e deu um sinal para tirarem a meretriz. Todos sabiam que era Maria Magdalena, mas não tiraram. Todos a conheciam. A mulher, percebendo tudo aquilo, quando os servos se acercaram, ela olhou para Simão, desafiadoramente, preparada para fazer um duelo moral. Ela não tinha nada a perder, ela queria ficar ali com o mestre. Simão era o cliente daquela mulher e tudo mais era hipocrisia. Ela o olhou com esse desafio, com esses olhos que já perderam tudo, menos a coragem. E Simão, covarde, não expulsou aquela mulher. Como fazem os hipócritas, não podendo se livrar dela, olhou para o estranho. Se ele fosse o mestre, ele saberia quem é esta mulher. Este homem não pode ser o mestre, é um impostor. Simão dizia, porque ele permite que essa mulher imunda entre na minha casa e denigre minha família. Simão estava tomado de ira, ao ponto de brigar com os convidados. Foi nesse momento que Jesus olhou as pessoas estupefatas e com muita tranquilidade perguntou, Simão, eu gostaria de perguntar-te uma coisa. Simão era venal e de imediato mudou de estrutura psicológica. Pois não, Rabi, sorriu Simão. Simão, você é um hábil negociante. Tu és um homem próspero, Simão. Tu és fariseu. Eu gostaria de perguntar-te algo. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro devedores devia 1 denário. E como nenhum dos 2 devedores conseguia pagar, ambos foram perdoados. Simão riu. Simão era como áspide, era astuto. Pois não, Senhor. Simão, quero perguntar-te, qual aqueles que mais o amou? Aquele a quem mais ele perdoou, é claro, Simão disse. Aquele que devia mais, que foi perdoado mais, era o que era mais amado. Ao ser perdoado, o amor é muito maior. Disseste bem, Senhor. Também esta mulher. Quando eu cheguei à tua casa, Simão, você não me beijaste, Simão, como manda a tradição, mas ela me beija os pés. Tu não me deste as águas para eu me lavar os pés, como recomenda a lei, mas esta mulher me lava os meus pés com lágrimas e seca com os cabelos. Você não me deu um pano para limpar o meu rosto, e esta mulher enxuga meu corpo com os cabelos e lava com lágrimas. Porque ela muito ama, os teus pecados estão perdoados. Jesus disse a Maria de Magdala, porque você muito ama, teus pecados são perdoados, mas não torne a pecar. A mulher ficou louca de alegria, ficou muito faceira. E ela saiu, fazendo festa na sua alma. E a mulher saiu pela estrada e partiu de então. Onde estivesse Jesus, estava Maria. Maria de Madalena, Maria de Magdala, amou o Mestre e acompanhou o Mestre aonde o Mestre fosse,
porque ela era prostituta e tinha muitos pecados, mas ela foi purificada por Jesus, foi perdoada, porque ela tinha muitos pecados, foi muito amada. Quem muito é perdoado é muito amado.